A todos. Hoje gostaria de vos falar sobre ensino, inclusão e equidade. A inclusão a nível escolar é o conjunto de práticas e políticas educacionais que visa garantir que todos os alunos, independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, culturais ou económicas, tenham acesso e participação efetiva na aprendizagem e na vida escolar. Esse conceito é fundamentado na ideia de que a educação deve ser um direito universal e um ambiente acolhedor para todos, independentemente das suas diferenças individuais. Em Portugal, a inclusão escolar tem sido um objetivo prioritário no sistema educativo, com esforços contínuos para promover a igualdade de oportunidades e garantir o acesso de todos os alunos a uma educação de qualidade. Nos últimos anos, o país tem implementado reformas significativas para assegurar a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e promover um ambiente escolar mais acolhedor e acessível para todos. Portugal é frequentemente elogiado pelo progresso na integração de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular, sendo que muitos alunos beneficiam diretamente da convivência em ambientes escolares diversos, o que também contribui, por sua vez, para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, a inclusão escolar em Portugal é um processo contínuo e dinâmico, que envolve toda a comunidade educativa e avança com o objetivo de oferecer a cada aluno uma educação que valorize as suas capacidades e respeite as suas particularidades. Outro conceito mais basilar é o de equidade, que é o princípio de justiça que visa garantir condições justas e adequadas para cada pessoa, reconhecendo e respeitando as suas diferenças e necessidades. Ao contrário da igualdade, que implica oferecer a todos as mesmas condições ou recursos, a equidade considera que, para alcançar resultados justos, é preciso tratar desigualmente os desiguais, ou seja, oferecer recursos ou apoios diferenciados de acordo com as circunstâncias individuais de cada um. Num contexto educacional, a equidade pode significar oferecer suporte extra a alunos com dificuldades de aprendizagem ou ajustar o currículo para alunos com necessidades especiais, de modo que todos tenham oportunidades reais de sucesso, independentemente das suas condições iniciais. A equidade é fundamental para construir uma sociedade mais justa, pois ela reconhece que as pessoas partem de condições diferentes e que, para alcançar a justiça social, é preciso considerar essas desigualdades e oferecer condições adaptadas a cada realidade. Dessa forma, ao promover a equidade, buscamos criar um ambiente onde todos possam desenvolver o seu potencial e alcançar as suas metas, reduzindo as barreiras que impedem a participação plena. Na última reunião da Assembleia Municipal de Setúbal, realizada a 27 de setembro, no período de participação do público, tivemos a presença da mãe Catarina e do pai Paulo, que nos relataram algumas das dificuldades que têm tido com o percurso educativo dos seus filhos. Quero hoje recordar essas histórias, que infelizmente são apenas 2 gotas de água num oceano imenso, para que possamos seriamente refletir sobre a educação em Setúbal. A mãe Catarina tem um filho de 6 anos em idade de ingresso escolar. O filho da Catarina tem autismo de nível 3, é não verbal, usa fralda e não tem noção do perigo, sendo totalmente dependente dos seus cuidadores. O filho da Catarina é também um excelente jogador de loto, adora os desenhos animados do Pocoyo e tem um sorriso lindo. O filho da Catarina é uma criança que tem o direito à educação, a desenvolver as suas capacidades e a sorrir muitas mais vezes. Recordemos então, o filho da Catarina, apesar de estar em idade de ingresso escolar, não teve inicialmente colocação em nenhuma escola do concelho no presente ano letivo. A quando da matrícula, a funcionária da secretária do agrupamento Luísa Todi apenas digitalizou a primeira página do seu relatório técnico-pedagógico, com apenas os dados pessoais e esquecendo todos os relatórios médicos anexos, pelo que a matrícula inicial do filho da Catarina nem sequer estava sinalizada como sendo uma criança a necessitar de apoios específicos. Após uma primeira reclamação, ofereceram ao filho da Catarina uma vaga numa escola sem centro de apoio à aprendizagem e que, portanto, não estava minimamente adaptada às suas necessidades. O filho da Catarina teve depois matrícula nas Amoreiras, num horário de tarde totalmente desajustado às suas rotinas e de sua família, bem como às suas necessidades de medicação e tratamento médico.
Aliás, um horário da tarde para uma criança de 6 anos é desajustado não só para ele, como para qualquer criança. A DGEST, passado uns tempos, disse que afinal haveria uma vaga para o filho da Catarina na escola da Breijoeira. E a Catarina estava mais do que disposta a conduzir desde a freguesia das Pontes Gâmbia e Alta Guerra até Azeitão, ida e volta, mais ida e volta todos os dias, se isso significasse o melhor para o seu filho. Mas depois, afinal, já não havia vaga nenhuma na Breijoeira, vá-se lá perceber porquê. O diretor das Amoreiras disse que não havia horários da manhã. Depois disse que o seguro escolar do filho da Catarina não cobria esse período da manhã. Depois disse que as professoras faziam o seu próprio horário e não tinham disponibilidade. Era impossível mesmo. As professoras, quando questionadas, pessoalmente disseram que sim, que ainda haveria possibilidade no horário da manhã e que os horários até tinham sido feitos pela direção. O diretor das Amoreiras disse que não era bem assim. A mãe Catarina cansou-se e, numa quinta-feira em que o seu filho entrou em crise, gritando e chorando durante várias horas, levou-o na mesma à escola, à presença do diretor, para que finalmente quem de direito se dignasse a olhar para o seu filho. E nesse dia, por milagre, afinal havia uma vaga. Logo no dia a seguir, sexta-feira, e o filho da Catarina já pode frequentar o horário da manhã. Ao filho da Catarina, ninguém falou em frequentar a ECS, até porque supostamente não haveria auxiliares para acompanhar estas crianças. Contudo, acho que todos podemos adivinhar que essa será só mais uma desculpa, mais um punhado de areia para os olhos e, se assim houver auxiliares, com certeza outra qualquer justificação haverá para que as crianças que frequentam os centros de apoio à aprendizagem não tenham acesso às AECs. Recordo que, quando, a 28 de abril de 2023, o PAN primeiro falou desta questão aqui nesta Assembleia Municipal, foi tudo tomado como uma grande surpresa. Pelos vistos, não era só totalmente justificado, como ao fim deste tempo ainda é prática nas nossas escolas. O filho da Catarina é uma criança como todas as outras crianças, mas devido à sua condição parece não ter os mesmos direitos. Pergunto: algum dos intervenientes no processo de matrícula do filho da Catarina e que claramente falharam foi chamado às suas devidas responsabilidades? Recordo que a Lei 46 de 2006 da não discriminação em razão da deficiência e da doença crónica proíbe a discriminação de pessoas com deficiência, garantindo-lhes o direito a um tratamento igual e acessível em áreas como o emprego, a educação, a habitação e os serviços. Agora peço que se reflita neste exemplo e se ponham no lugar da Catarina. Falemos do filho do Paulo. O filho do Paulo tem 14 anos. Tem autismo de nível 2, é capaz de falar, mas não de ter uma conversa. Sabe ler e escrever, pratica atletismo e tem um excelente sentido de humor. O pai, Paulo, este ano teve de tomar a difícil decisão de colocar o seu filho na PPA-CDM, pois a Escola Barbosa do Bocage não atendia às necessidades do seu filho. O filho do Paulo teve também durante anos um horário a meio tempo, tanto de manhã como nos últimos anos, durante a tarde. Não teve acesso à AECs, não tinha contacto com os colegas da sua turma, nunca teve acesso a um plano de transição. Como contou, o pai Paulo, também aqui em reunião da Assembleia Municipal, a dada altura, os colegas do seu filho precisavam de um lavatório na sala para lavarem as mãos após as atividades de dispersão plástica. Os pais compraram eles mesmos o lavatório, que ficou um mês no gabinete do diretor, até o pai Paulo vir aqui a esta Assembleia reclamar. E a situação foi resolvida. Alguém foi chamado a responsabilidades? Se calhar não. O pai Paulo não teve qualquer hipótese senão recorrer a uma IPS para continuar a escolaridade do filho. Aqui, o filho frequenta a escola entre as 9 e as 5, o que é mais compatível com a profissão dos pais. Aqui tem terapias especializadas a par de um currículo académico adaptado. Aqui está integrado num grupo. Aqui, o filho do Paulo, desde que iniciou em setembro deste ano, quer sempre ir para a escola. O filho do Paulo não queria ir para a Escola Barbosa do Bocage. Novamente, peço que se reflita neste exemplo e se ponham no lugar do Paulo. Em Portugal, a descentralização das competências em educação é uma aposta para tornar o sistema educativo mais responsivo e alinhado com as necessidades dos alunos e das comunidades locais. Contudo, o seu sucesso depende de um apoio estruturado e de recursos para garantir que todos os municípios, independentemente da sua situação financeira ou estrutural,
possam oferecer uma educação de qualidade, e sabemos todos as dificuldades que este processo enfrenta em Setúbal. Recordo, a discriminação é o ato de tratar uma pessoa ou um grupo de maneira injusta ou desfavorável, com base em características pessoais. Ela envolve uma diferenciação negativa e preconceituosa, que resulta em exclusão, restrição de direitos e limitações nas oportunidades de desenvolvimento e participação plena. O filho da Catarina e o filho do Paulo são alvo de discriminação. A discriminação é crime, ao abrigo da lei portuguesa. O processo de descentralização das competências tem transferido responsabilidades de gestão educacional para os municípios sem os recursos e apoios adequados. Esta situação sobrecarrega as escolas e limita as possibilidades de melhoria do ensino, incluindo o atendimento a alunos com necessidades específicas. Sabemos disso. Contudo, não podemos, nem queremos saber, do tratamento desumano com que o filho da Catarina e o filho do Paulo têm passado por parte das escolas, e nisso o município de Setúbal tem de agir. Não podemos continuar a aceitar como natural tudo aquilo pelo qual esta mãe e este pai têm passado. Toda a incompetência e negligência que começa a parecer ser norma nas escolas de Setúbal. Estes pais nunca pediram nada que não fosse um direito dos seus filhos, uma educação. Estes pais trabalham e pagam impostos e, mesmo com todos estes desafios, são membros ativos da sociedade. Ponham-se no lugar destes pais. Muitos pais de crianças com perturbações do desenvolvimento lidam com elevados níveis de stress e preocupação constantes com o bem-estar e o futuro dos seus filhos. O esgotamento extremo, ou burnout, é comum entre pais de crianças com deficiência, devido às exigências físicas e emocionais que enfrentam diariamente. Sabemos que fatores como falta de apoio social e recursos adequados também agravam esta condição. Há fatores que são inevitáveis quando se cria uma criança com deficiência, mas é incompreensível e inaceitável que instituições de ensino do nosso município perpetuem e até contribuam para este esgotamento. O Executivo de Setúbal tem de olhar seriamente para estes casos e para o que se passa na escola. Não é possível continuar desta forma. Obrigada.